Então, com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 1, que a nossa adolescente jovem leu para nós, Mateus 1, a partir do versículo 18, está aberto na sua frente? Então, abra sua Bíblia, se você não tem uma caneta na sua frente, aí você pode pegar essa caneta e fazer anotações, né? Na minha Bíblia eu coloco, às vezes, ponto de interrogação, alguma coisa que eu preciso ir atrás depois. Ou talvez um ponto de exclamação quando algo me impacta profundamente. Ou às vezes alguma coisa que eu preciso perguntar a alguém. Você pode perguntar a nós, mandar uma mensagem, eu posso encaminhar a você uma resposta, o que seja. Mas é importante que você participe, que não seja apenas você ouvindo um discurso. Isso aqui é um estudo da Bíblia, é uma palavra de encorajamento e tudo mais, né? Porque, como já foi mencionado, nós estamos nessa nova fase, nessa nova estação. A estação do Advento, o que quer dizer o quê? Que Jesus, a vinda do Senhor. Agora, ele veio a primeira vez de forma sobrenatural e ele vai voltar uma segunda vez. Então, hoje nós estamos celebrando a primeira vinda, o primeiro advento, que foi o nascimento de Jesus, sua vida e ministério entre nós. E graças a Deus, nós estamos esperando com muita ansiedade quando ele voltará para nos levar. Aqueles que estiverem aqui ainda esperando, né, os mortos ressuscitarão e nós vamos estar com ele para sempre e sempre na eternidade. Que seremos... Aí, hoje é o dia de nós fazermos a decisão, nos prepararmos. Que quando ele voltar a segunda vez e a trombeta tocar, se estamos prontos, vamos. Se não estamos prontos, ficamos. Então, ouça bastante, anotem isso aí, né? Vocês notaram também que a igreja aqui é tremenda, nossos irmãos e irmãs, né? Eu pelo menos ouvi 3 que eu sei da nossa irmã Renata, eu sei da nossa irmã Nívia, que eu vi na foto, né? E também o nosso irmão Kleber. Tem mais alguém que ajudou na decoração ontem? Quem? Elizabeth, mais alguém? Quem? Alissa, mais quem? Israel, uau! Israel, eu estou impressionado. Nívia, bom trabalho com Israel, viu? Ele veio... Você que o trouxe ou ele que te trouxe? Amém. Muito bom, né? E mais alguém? Mas que coisa linda que está aqui, né? Eu sou tão exigente, eu falei, só faltou uma coisa. Tanta coisa boa, né? A nossa, ali, branco é da estação que terminou. Agora é purple. Que cor é purple em português? Roxo, ou blue, ou azul, né? Para essa estação, até o dia de Natal, né? Isso representando, para nos lembrar, né? O que Jesus veio com o propósito de dar a sua vida por nós. Então isso vai nos lembrar. Mas se notou uma coisa muito linda, né? E dezembro 25 é quando nós celebramos. Aqui na nossa igreja, na véspera de Natal, dia 24, vamos ter o culto das velas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então nós vamos estar falando sobre isso no dia 24, às 8 horas da noite. Candlelight Service. Todos são muito bem-vindos para fazer. Naquele dia, a igreja se reúne em Ministério Português, Inglês e Espanhol. É a véspera de Natal, nós entendemos que às vezes as pessoas estão viajando, estão com suas famílias, mas se você está disponível, venha celebrar conosco. 8 até 9h15, e depois você vai para o seu lar para abrir os seus presentes. Por falar nisso, se sobrar um presente, você pode falar, pastor Renato, tem um servente sobrando, e me mande que eu receberei com muito carinho. Não estou brincando. Amém? Então, preparem-se para nós termos isso. Naquele dia não vai haver comida aqui na igreja. Você vai comer na sua casa. Amém? Mas é muito bem-vindo de estar conosco no dia 24, a véspera do Natal. Pergunta. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Até poderia. Mas ninguém sabe. A palavra de Deus não se preocupou na sua revelação que ela é para nós. Revelação de Deus, não se preocupou de dizer que mês e que data, não. Tá? Então, quando e quem foi que teve essa ideia brilhante de fazer o dia 25 de dezembro, ou decretou isso para nós? Quem foi? Você pode Google it mais tarde, põe lá uma interrogação, mas só para te ajudar, foi o imperador Constantino. É uma história longa. Tem benefícios e tem. Até quando o imperador Constantino Romano, até quando ele fez esse decreto do dia 25, até essa época ele mudou, porque os cristãos eram comida de feras, eram postos para serem queimados, torturados, crucificados, tudo isso até ele. Ele teve uma experiência que ele disse que foi com o Senhor e ele
mudou, virou a mesa. O cristianismo passou a ser a religião oficial do Estado. Você sabe que não dá certo, né? É uma experiência pessoal com Deus, mas anyway. Um dos benefícios foi que agora os cristãos não tinham mais que se esconder, nem ficar com medo de se declararem cristãos, né? Isso foi bom. Então, lá no século IV, nos anos 300, né, ele decretou que o 25 de dezembro seria dedicado para celebrar o aniversário do Senhor Jesus. Ele aproveitou um feriado. Era a celebração do sol. Em inglês até faz sentido, em vez de S-U-N, sol, agora é a celebração do sun, S-O-N. Tá? É um trocadilho aí de palavras, mas o ponto é um festival que já existia, o pessoal já estava acostumado a fazer festa, então separou e agora passou. Tem mal isso? Não, nós não sabemos, mas é bom, porque nos ajuda a lembrar o porquê Jesus nasceu, por que ele veio a esse mundo. Então isso é importante para nós. Já que estamos falando de trivia, coisas triviais, né, que não estão na Bíblia sobre o Natal, e a árvore de Natal? Onde é que foi que começou e onde começou? Eu sei que vocês estão afiados, né? Século XVII, eu sei que você sabia disso, né? Século XVII, que foram os anos 1600 e alguma coisa, 100 anos depois da Reforma Protestante, mais ou menos. E onde aconteceu isso? Na Europa. Okay? Lembra que os Estados Unidos ainda estavam na sua infância, né? Nós temos o mesmo tempo, as mesmas estações do ano daqui que a Europa tem também. Por isso, escolheram os pinheiros. O que o pinheiro é diferente das outras árvores? Em quê? É que o pinheiro não perde as folhas e continua verde. Então era uma ideia de que, olha só, assim é aquele que tem, eu até arrepiei, né? Aquele que tem Jesus. E as suas folhas não caem, como fala o Salmo 1, né? São uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela nunca perde a sua cor, nunca perde o seu vigor. Então foi essa a ideia. E aí começaram a enfeitar, põe vela, põe isso, põe aquilo, pendura aquilo, tudo mais. Obviamente que muita gente começou a fazer tradições, se colocar isso na árvore vai dar boa sorte para... Esquece desses negócios. A ideia é o seguinte, para representar uma vida com Deus que nunca perece. Mas como ela lá na Europa é também inverno, com neve e tudo também, eu me lembro no Brasil, né, as nossas árvores, às vezes, pinheiros e com algodão, né? E eu falei, por que isso? Porque no Brasil, pelo menos onde eu morava, não tinha, né? Espírito Santo e Rio de Janeiro não tinha neve, mas por causa da influência cultural. É pecado ter árvore de Natal? Absolutamente nada. Está na Bíblia? Não. E o presépio? É o século XVII e o presépio, mesma época da árvore de Natal. O presépio não tem problema nenhum, é para lembrar. Que quando nós preparamos o presépio, temos ali o bebê, Maria, manjedoura, alguns animais e mais o que nós temos ali? Os 3 reis magos e mais quem? Pastores, né? Agora pergunta, os reis magos estavam ali quando Jesus nasceu? Como é que a gente sabe disso? Porque primeiro demorou a beça, né? Para ir lá do Oriente até chegar lá em Belém, demorou a beça. E fala, se você olhar no texto direitinho, Mateus 2, fala o seguinte, quando eles chegaram, o menino já não estava no estábulo. Onde é que ele estava? Em uma casa. E o rei Herodes mandou um decreto, né? Para que matasse, ele queria matar Jesus, né? Ele falou, fez um decreto que matasse as crianças de que idade? 2 anos para baixo. Então Jesus já tinha mais que ano. Entendeu? Então é só para a gente lembrar. É pecado? Não. Mas se você quiser fazer um presépio, para lembrar do nascimento de Jesus, põe os magos caminhando na direção do presépio. Vai ficar menos mal. Mas no texto de hoje que a nossa Isabelle leu para nós, né? Você está com a Bíblia aberta, foi assim, versículo 19 foi assim. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu queria retomar aqui uma palavra. Ela estava comprometida. Quero dar a você o contexto, a situação, te dê uma ideia do drama que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui por detrás
desse fato tão bom, tão agradável do nascimento de Jesus. Prometida quer dizer o seguinte, né? É que naquela época os casamentos lá naquela região, naquela parte do mundo, em outras partes também, mas naquela parte principalmente, os casamentos não eram a escolha do rapaz nem da moça. Não era como os dias de hoje que o rapaz chega para a moça, né? Ou às vezes a moça chega para o rapaz, né? E fala assim, eu gosto de você, né? Vamos casar, alguma coisa assim, né? Não era assim. Quem decidia isso eram os pais. Às vezes, quando as crianças estavam ainda na escola elementary, que não sei em português que é isso, mas primário. Crianças estavam no primário ainda, eles se uniam, os pais se juntavam, famílias, amigas, e diziam o seguinte, olha, eu gostaria que nosso menino se casasse com a sua menina. Faziam um acordo, né? Havia uma troca de presentes e coisas assim, compromisso, e um compromisso era assumido por eles. Quando a menina, não o rapaz, né? O rapaz normalmente era mais velho um pouquinho, mas quando a menina chegava à idade de 12 anos para cima, se né, agora está tudo bem, ela ia fazer eles faziam uma cerimônia, e como eram judeus, iam para a sinagoga. Era qual um casamento, porque tinha troca de votos. Criança, adolescente, fazendo aquela promessa. Agora, a partir dos 12 anos, nós não sabemos quando Maria e José fizeram isso. Seus pais escolheram, mas eles já, pelo texto, eles já haviam passado, essa palavra denota que eles já haviam passado pela cerimônia do compromisso, que seria o equivalente a um noivado. Com uma diferença, para você desfazer o noivado somente através de uma cerimônia de divórcio. Então era um casamento mesmo, era uma promessa. Só que noivo e noiva não iam sair de lua de mel. Normalmente esperavam um ano até que ela fosse estar com o noivo e juntos iam estar com o seu casamento consumado. Entenderam isso? Então Maria está nesse espaço de um ano. E durante esse ano ela está já completamente diante de Deus e da sociedade, comprometida. Ela é a esposa, esperando a cerimônia da consumação, um ano mais tarde. Então, ser encontrada grávida era equivalente, e não sendo dele, era uma coisa terrível, porque isso era adultério. E adultério era punido de que maneira? Através do apedrejamento. Lembra-se de quando Jesus, lá em João 8, teve aquela experiência que trouxeram a ele uma mulher apanhada em adultério? Então, é uma situação muito séria. Então, eu gostaria que vocês entendessem que esse é um drama que está... Esse é o contexto. Que nós vamos ver no próximo ponto, os personagens José e Maria. Você tem que se lembrar que essa era a condição. Tudo bem até aí? Então, esse é o contexto. Muita atenção. Porque o que fazer? Porque algo sobrenatural, inexplicável em termos humanos, estava acontecendo. O Senhor Jesus estava entrando nesse mundo de forma extraordinária. Estão comigo? Esse é o contexto. Personagens, eu disse 2 personagens, né? Vou começar com José. Você já se deu conta que na Bíblia inteira, José falou quantas palavras? Quantos versos que nós temos? José disse assim, assim, assim. Quantos? Nenhum. José me impressionava, agora impressiona mais, porque ele fala com seu comportamento. Tremendo. Esse personagem nos dá uma lição de como você, sem falar nada, você fala muito. Olha só, como eu disse, né, o versículo 18, que ela estava prometida em casamento de José, e antes que se unisse, no versículo 18, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então aqui, o que nós vamos ver a ele, né? Olha o versículo 19. Por ser José, seu marido, um homem justo. Já deu uma ideia, né? O caráter, né? Justo. Não querendo expô-la à desonra pública. Então, Maria está grávida. Ele soube, né? Ele não estava com ela, soube. Talvez já deu para perceber ou ver alguma coisa, né? Ou a vizinhança falou. Mas sendo um homem justo, ele fez uma decisão. Não querendo, seu coração, não querendo expô-la à desonra pública.
pretendia anular o casamento secretamente. Sabe o que me impacta aqui? Imagina um homem casado, né, esperando chegar o dia da consumação do casamento. Sua esposa se encontra grávida. Naturalmente o pensamento foi outro homem, né? Mas no seu coração, ele amou Maria muito mais do que ele amou a si mesmo. Eu pensei, esse é o amor que Deus tem por nós. E esse moço está ensinando para nós. É assim que Deus nos ama. E Ele espera que a gente ame os outros dessa maneira. Porque Ele tinha todo o direito de condená-la. Todo o direito. Mas Ele agiu como Jesus lá em João 8. O que Jesus disse? Onde estão os teus acusadores? E ela disse, Jesus, não tem ninguém. Ele disse, vá, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Então Ele mostrou, se você quiser anotar na sua Bíblia, Ele mostrou compaixão ao invés de condenação. Ele tinha o direito de condenar. E ninguém ia culpá-lo. A lei o apoiava, mas ele escolheu ter compaixão. Eu pensei comigo aqui, imediatamente eu viajei lá em 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor. Fala muito sobre o amor. Eu anotei algumas coisas. Por exemplo, isso não está na tela, mas olha só. E diz assim, o amor não maltrata. O amor não procura, não defende seus interesses. O amor não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você gostaria, irmã, de ser casado com um marido desse jeito? Você gostaria, irmão, de ser casada com uma mulher desse jeito? Não é uma licença para errar, mas saber que o amor é muito profundo. Como lá em Eclesiastes fala que as muitas águas não poderão apagar. Está anotando a personagem aqui, a lição? Justo. Ele amou Maria sem saber dos detalhes de nada. Então isso me impressiona. Alguém que amou ao outro mais do que a si mesmo. Mas ele me mostra alguma coisa mais também, porque Deus não parou a isso. Versículo 20 fala assim, mas depois de ter pensado nisso, ele tomou uma atitude primeiro. Eu não vou condenar Maria, eu vou ter compaixão por ela. Eu vou arranjar um jeito de secretamente, sem ninguém saber, né, poupá-la, né? Não vou expô-la. Mas depois, versículo 20, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi. Uma outra ocasião eu posso explorar mais, mas ele é da linhagem do rei Davi. E Jesus é da linhagem. Deus precisava usar o José, escolheu usar o José para conectar Jesus com a linhagem do rei Davi, para cumprir as profecias. José, filho de Davi, não tema, ou seja, não existe receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi ou gerado procede do Espírito Santo. E ele dá mais detalhes, né, sobre o que vai ser, você lhe dará o nome, ela dará à luz a um filho, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, mas porque ele salvará o povo dos seus pecados. Eu vou usar esse texto para a última parte, que é o propósito, mas ainda nesse personagens, me impressionou que ele não condenou Maria. Me impressionou, irmãos, imagine, se você, uma experiência sobrenatural, eu sei que o anjo é anjo e tudo mais, mas eu teria dúvida. Eu acho que você teria dúvida também. Mas ele creu. Como é que eu sei que ele creu? Porque o versículo 24 diz o seguinte, ao acordar, José fez o quê? O que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Obedeceu a Deus. E recebeu Maria como sua esposa. Mas o versículo 23 acrescenta, 25, perdão. Mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz a um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Só um parênteses aqui. Maria concebeu, através da concepção do Espírito Santo, ela teve um filho chamado Jesus. Depois
desse filho, ela e José tiveram seu casamento consumado. Agora era ela a esposa e ele o marido, né? Quantos filhos homens eles tiveram? Quantos? 4. 2 estão na Bíblia. Quais são os 2 que estão na Bíblia? Tiago, Judas, não o traidor. Está lá, quase no finalzinho da Bíblia, tem uma carta de Judas. 2 irmãos de Jesus, meio-irmãos, né? Filhos de José e Maria. Qual é o nome dos outros? Dos outros 2? José, como o pai, e Simão. Quantas filhas elas tiveram, meninas? Não sabemos. Sabemos que ele tinha filhas, plural. Irmãs, né? Meio-irmãs. Porque naquela época as mulheres não eram contadas. Era raro o nome de uma mulher aparecer. Então, por isso, nós sabemos que tinham 4 irmãos com seus nomes. Está em Mateus 13:55. Só para deixar claro que a concepção virginal de Maria teve o bebê foi somente imaculada. Ela tinha pecado como você e eu. Ela não foi sem pecado imaculada antes nem depois. E eles tiveram mais filhos. Mateus 13:55 e Marcos também. Eu não me lembro o lugar exato, mas você pode olhar para verificar. O 13:55 eu me lembro bem, só para fazer um parênteses, né? Mas voltando aqui então. Então esse moço deu para nós, esse personagem, uma lição tremenda. Que amou mais a Maria e confiou no Senhor. Domingo passado, o nosso pastor Guilherme falando para nós, uma palavra muito eloquente, eu te encorajo a ouvir outra vez no nosso YouTube ou no Facebook, mas um dos aspectos que a gente tocou bastante é no sentido de como Deus nos transforma, esse amor que não cobra. E também ele falou que nós não somos uma igreja perfeita, nós somos uma igreja cheia de pessoas imperfeitas, salvos por Jesus, mas que estão sendo transformados. Então nós nos machucamos. Então uma aplicação para a gente levar aqui hoje. Aprendendo com José, infelizmente nós vamos ser pisados, às vezes. Às vezes nós vamos ser tratados injustamente, como não merecias. Então ele nos ensina, o Senhor apela através dele, através dessa palavra. Não dê o troco. Não precisa se vingar. A palavra de Deus, ama os seus inimigos. Abençoa aquele que te amaldiçoa. E para isso, é impossível fazer isso se eu não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso pedir, Senhor, me ajuda. E Ele ouve. Isso não é um ideal só para o José da vida. Esse é um ideal para todo aquele que é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Encoraje você. Compaixão, nunca condenação. Nós nos posicionamos, a gente não precisa ficar aí servindo de capacho, alguma coisa assim, mas por outro lado, abre mão dos seus direitos de retrucar, de se vingar, estenda compaixão. O Senhor vê. E o Senhor virá ao nosso encontro e nos ajudará a lidar com aquela situação. E nós vemos aqui esse exemplo perfeito. Mas ainda nessa questão de personagens, naquele contexto tão tenso, né? Nós vemos como José se posicionou. Sem falar nada, só posição, postura. E Maria, se você quiser saber mais sobre Maria, porque o anúncio a ela foi antes, né? Quando o anjo está falando com José, Maria já estava grávida. Os anjos, Gabriel já tinha vindo até ela. Está em Lucas capítulo 1. Te encorajo a ler a história inteira, né? Mas o que me impressiona foi que aquela adolescente recebe a visita do anjo, é informada que Maria, cheia de graças, né? O Senhor é contigo, você é agraciada, a graça de Deus foi estendida a ela. E o que acontece? Ele explica que ela vai ser, a sombra do Espírito Santo virá sobre ela e ela conceberá. E dá aí as instruções. Mas não deu a Maria uma explicação, dizer, Maria, mas não se preocupe, nós vamos cuidar de tudo. Tá? Você não se preocupe, nós vamos cuidar da sociedade, vamos cuidar da família, vamos cuidar... Nada foi falado. E qual foi a resposta de Maria? Eis aqui a tua serva. Faça comigo conforme a palavra do meu Senhor. Você já percebeu isso? Não foi assim. Deus disse o seguinte, Maria, você não se preocupe, ok? Eu tenho esse trabalho para você, eu tenho esse ministério para você, eu tenho essa missão para você, e eu vou cuidar disso, vou fechar aqui a porta ali, vou abrir a porta ali, tudo isso.
Seria uma benção, né? Mas quando ele chama, às vezes ele diz o seguinte: marche, vá, tome, dê um passo de fé. Aquilo que Deus está chamando você, vai e execute. Então eu creio que Maria nos ensina algo extraordinário. Sabendo que está grávida, sem poder dar uma explicação, imaginou o ridículo de dizer o seguinte: esse aqui não foi homem nenhum, não tive sexo com ninguém, não. Foi o Espírito Santo que veio sobre mim. Você já imaginou isso? Mas ela ainda assim confiou no Senhor. Qual é a lição? Eu creio que o Senhor tem levantado, tem chamado. Ele quer nos usar. Ele não precisa mais nos usar, ou usar você, irmã, para trazer Jesus ao mundo. Ele já cuidou disso. Mas Ele trouxe a mim e a você a oportunidade de nós sermos embaixadores do Senhor Jesus. E para isso, nós precisamos dizer... Com certeza ela pensou, como é que eu vou explicar isso? Com certeza ela pensou, meus pais, meus amigos, minhas amigas, a minha vila, a minha comunidade, como é que vai ser? Mas eu não sei. Mas o Senhor mandou, eu vou fazer. Você nota o apelo como pula das páginas, né? O contexto, os personagens. Vamos concluir. Ai do céu. Preciso de meia hora mais, mas o culto inglês daqui a pouco vai começar, né? Mas olha só, o que é que nós vemos aqui, além disso tudo, né? O que nós vemos aqui é que tudo isso por um propósito, para um propósito. Olha o versículo de número 21, outra vez. Ela, o anjo falando com José, dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Quer saber o propósito? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pausa. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, mencionou também Isaías 7,14, e falou que a virgem conceberá e terá um menino, e ele será chamado Emanuel. Emanuel não é nome de Jesus. Emanuel é um título, uma descrição. Deus conosco. Deus se fez carne e habitou entre nós. Então é uma descrição, tá, para nós. Aliás, nós estávamos cantando antes, né, ou nós lemos também, né, que Jesus lá em Isaías ainda, no capítulo 9, né, falando que ele é maravilhoso, como é que é? Conselheiro. Maravilhoso e conselheiro são dois títulos dele. É um só. Quando nós usamos, não tem nem vírgula, né? Maravilhoso e conselheiro. Um conselheiro maravilhoso. É um adjetivo apenas. É maravilhoso, Deus forte. Às vezes a gente fala maravilhoso, conselheiro, como se fosse uma coisa. Não, é uma coisa só. Maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade. Tudo juntos, né? Amém. Mas vamos fechar o parênteses e voltar aqui, né? Então, ele vem, esse é o propósito. Então, Jesus veio, nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não dá para prolongar muito, mas o nome Jesus é o formato grego do nome hebraico de Jesus. O nome hebraico de Jesus literalmente era Jeová salva. Menino já vem com o nome. Qual é o seu nome? Jeová, Deus salva. Então, para o grego, ele é Jesus. Então, ele veio com um propósito único. Buscar e salvar quem? Os bons? Aqueles que são retos? Não, buscar e salvar quem? Os que se haviam perdidos. Esse foi o papel que ele vem. Isso significa, esse é o papel que Jesus veio realizar aqui entre nós. Esse é o papel que ele veio. Ele falou assim, os sãos não precisam de médico, né? Ele vem para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão perdidos. Eu preciso acrescentar para terminar isso dizendo o seguinte: salvar de quê? Certamente que Jesus veio para nos perdoar os pecados, o mentir, o cobiçar, agir de maneira hipócrita, com certeza, as coisas, né?
até os pecadões, pecados cabeludos, coisas assim. Mas a principal razão pela qual Jesus veio nos salvar é porque uma tragédia aconteceu lá no paraíso. Adão e Eva. O Senhor deu um paraíso para eles e colocou apenas uma restrição. Tudo é de vocês, não tem que trabalhar. Você não tem que se preocupar em comprar roupas no Amazon ou sair nos Macy's da vida. Nada disso. Você pode ficar sem roupa. Você não vai ter vergonha um do outro, vocês vão estar uma bênção. Só uma coisa que vocês não podem, há 2 árvores. Árvores do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem tocar. Mas o que eles fizeram? Eles não agiram como José e obedeceram. O que eles fizeram? Foi culpa da Eva, a gente sabe disso, né? Não foi a Eva que culpou? Ué, quem foi que olhou? Quem conversou com o diabo? Quem foi que pegou o fruto? Eu tenho. Tá bom, eu só quis me ajudasse nisso, é o seguinte, por quê? A culpa é de Adão, porque Deus deu a instrução quando Eva nem se havia sido criada ainda. Agora eu fico pensando, que marido frouxo é esse? Que marido frouxo é esse que vê a mulher pecando, desobedecendo a Deus e não fala, mulher, para aí. Diabo, não é isso não é isso? Então, maridos, ok? Que as mulheres sejam perfeitas, não vem dar uma de Eva para nós. Mas se você está junto, conhece a palavra e você vê a sua esposa levando lá suas decisões, seus planos para um lugar que não é do Senhor, o que você deve fazer, marido? Seja homem justo, tome ação. Mas o ponto. Qual foi o resultado dessa ação dele? A desobediência. O que custou a eles? Eles foram lançados fora do paraíso. Havia uma espada flamejante na entrada. Havia uma criatura angelical para eles não retornarem. Por quê? Eles comeram de uma árvore, né? Mas tinha a árvore da vida. Se comesse da árvore da vida, eles estariam perpetuamente naqueles sentidos. Mas em casa, leia capítulo 3, lá de Gênesis, você vai notar o seguinte, no capítulo 15, Deus fez uma promessa. Qual foi? Falando para a serpente, né? Falando para a serpente o quê? Você vai estar condenado a ficar rastejando, né? E como Satanás, você vai estar sempre lutando contra os filhos de Deus. Você vai estar tentando, por isso a tentação, a gente não consegue... Satanás está sempre nos rodeando, né? Está ali esperando alguém que ele sempre colocando a armadilha para nós. Porque está profetizado isso. Você vai estar sempre pegando o calcanhar. Mas um dia eu vou mandar o Salvador. Porque não só a desobediência entrou no mundo, mas ela passou para nós. A palavra de Deus nos ensina doutrinariamente que nós somos totalmente deprivados. Não há um sequer. Ele já nasce contaminado. A Isadora pequenininha já, daqui a pouco vai querer mandar nos pais, né? Porque já a desobediência, é assim, né? As crianças já vem. E Jesus veio, porque essa total depravação não se resolve que eu decidi, eu vou ser bom. Não. Jesus teve que vir a esse mundo, deixar a glória, viver uma vida perfeita que eu deveria ter vivido. Ele é cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, que fala o seguinte, mas dos descendentes da mulher, virá um que irá esmagar a cabeça da serpente. E nós somos totalmente depravados, mas aleluia, que nós temos um Salvador, viveu uma vida perfeita, no meu lugar, pegou a minha pena no meu lugar. E saber que isso não foi os meus belos olhos, não foi o meu mérito, mas foi essa eleição incondicional da parte de Deus. Eu fico, Senhor, por que eu? E a resposta sempre é porque eu amei você. Olha, fulano, filho, eu não te nomeei para ser o meu assistente. Eu chamei você. E ele conclui, eu queria poder ter mais tempo para expor o resto, mas dessa depravação total, ele promete a restauração em Jesus. E ele diz, da minha mão ninguém te arranca. João 6, leia lá. Aquele que vem a mim, que o Pai me envia a mim, ninguém arranca da mão do Pai e ninguém arranca da mão de Jesus. Para sempre. A gente tropeça, a gente dá topada e tudo mais, mas o Senhor fala, você é meu, comprei você com o meu sangue. E você vai perseverar
até o final. Tome posse disso. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, esse advento é o dia de fazer isso. E é tão simples, eu tenho que crer no coração que eu sou esse pecador depravado, incurável. Mas vir até Jesus e quando eu digo, Senhor, eu sou esse pecador, Jesus fala o seguinte, me recebe. O Senhor me chama, o Senhor me move, Ele me recebe. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. Eu espero que você tenha mais perguntas, talvez, orando e pensando, anotando, estudando. Mande uma mensagem para mim, eu vou usar os nossos presídios para te ajudar você também a mastigar isso aí. Mas tome posse dessa coisa maravilhosa, é que Deus, de forma sobrenatural, entrou nesse mundo com um propósito. Qual foi o propósito? De buscar e salvar o que se havia perdido. E ele fala assim, ou seja, que Deus... Voltando ao texto. Quem está em Cristo, 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o quê? Já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando. Deus fazendo a obra. Chamou, elegeu, viu, amou, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Por isso ele recebeu o nome de Jesus, porque ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Você fica de pé comigo para encerrarmos? Que essa estação do advento, com suas árvores de Natal, os seus presépios, os seus presentes, os seus momentos, sejam marcados pela presença do Salvador. Que Jesus não só seja celebrado nascendo em Belém, mas sendo celebrado tendo nascido nos seus corações. E que o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus.